Imagine caminhar por uma cidade onde coisas que seriam crime em muitos países acontecem livremente à luz do dia. De vitrines iluminadas, exibindo profissionais do sexo a coffee shops, onde o consumo de maconha é permitido, as ruas da Holanda desafiam o conceito tradicional de moralidade. Mas será que essa liberdade extrema é um sinal de progresso ou um convite ao caos? A Holanda é frequentemente citada como um exemplo de sociedade aberta e tolerante, mas essa realidade gera polêmica. Para alguns, é um modelo de maturidade social. Para outros, um alerta sobre os perigos de uma cultura permissiva. Afinal, até que ponto uma sociedade pode permitir certas práticas sem comprometer seus valores? Hoje, vamos explorar a fundo essa questão e analisar o que acontece nas ruas holandesas. Vamos entender como essa liberdade funciona na prática, quais são suas consequências e o que podemos aprender com essa experiência. Será que esse modelo funciona ou esconde problemas que muitos preferem ignorar? Antes de continuar, quero saber sua opinião. Liberdade total traz mais benefícios ou riscos? Deixe seu comentário e fique comigo até o final, para descobrir fatos que podem mudar sua perspectiva. Para entender como a Holanda chegou a esse nível de liberdade, precisamos olhar para sua história. Diferente de muitos países que se apoiam em tradições religiosas para moldar suas leis, a Holanda sempre teve uma abordagem pragmática. Desde o século XVII, o país se destacou pelo comércio, tolerância e liberdade individual. Durante a Idade de Ouro holandesa, Amsterdã se tornou um dos centros mais progressistas da Europa, recebendo refugiados religiosos e intelectuais perseguidos. Essa mentalidade liberal se fortaleceu no século XX, quando o governo adotou uma abordagem de redução de danos para lidar com questões sociais complexas. Em vez de proibir atividades como prostituição e uso de drogas leves, a Holanda optou por regulamentá-las. O raciocínio era simples. Se algo já acontece na sociedade, é melhor que seja controlado e monitorado pelo Estado do que empurrado para a clandestinidade. Foi assim que surgiram políticas pioneiras, como a legalização da prostituição em 2000 e a regulamentação dos coffee shops que vendem maconha. Essas medidas não foram implementadas sem resistência, mas refletem um princípio fundamental da cultura holandesa: o respeito à autonomia individual. Entretanto, essa abordagem gerou debates acalorados. Críticos argumentam que a normalização dessas práticas pode corroer valores tradicionais e atrair um turismo de excessos, transformando a Holanda em um destino para comportamentos questionáveis. Por outro lado, defensores desse modelo apontam para dados que indicam taxas de criminalidade mais baixas, redução do tráfico ilegal e um sistema de assistência social mais eficiente para profissionais do sexo. Outro aspecto importante é a educação. Diferente de países que reprimem certos temas, a Holanda investe em informação. Crianças e adolescentes recebem educação sexual e sobre uso responsável de substâncias desde cedo, o que, segundo estudos, contribui para menores índices de gravidez na adolescência e abuso de drogas em comparação com outras nações. Mas será que essa estratégia realmente funciona ou há efeitos colaterais que poucos falam? No próximo capítulo, vamos explorar a realidade das ruas e entender como essas políticas se refletem no dia a dia dos holandeses. Caminhar pelas ruas da Holanda, especialmente em Amsterdã, é uma experiência única. O famoso Red Light District, com suas vitrines vermelhas e neons chamativos, é um dos cartões postais da cidade. Ali, profissionais do sexo trabalham legalmente, pagando impostos e tendo acesso a serviços de saúde e segurança. A teoria por trás dessa regulamentação é que, ao tornar a prostituição legal, o Estado pode proteger as trabalhadoras e evitar o tráfico humano. Mas será que na prática isso realmente acontece? Embora o governo imponha regras rígidas, como licenças para as trabalhadoras e fiscalização constante, especialistas alertam para problemas persistentes. Algumas mulheres ainda são exploradas, e há denúncias de que redes ilegais operam paralelamente ao sistema regulamentado. Além disso, moradores reclamam do impacto que esse turismo sexual tem na cidade, atraindo visitantes que nem sempre respeitam as normas locais. Outro aspecto que chama a atenção nas ruas holandesas são os famosos coffee shops, estabelecimentos
onde a venda e o consumo de maconha são permitidos dentro de certas regras. Diferente do que muitos imaginam, o consumo de drogas na Holanda não é um vale-tudo. O governo impõe limites de quantidade, proíbe a venda para menores de idade e restringe o comércio em algumas regiões. Mesmo assim, há controvérsias sobre o impacto dessa política. Por um lado, a regulamentação impediu o fortalecimento de cartéis de drogas e reduziu a criminalização de usuários. Por outro, críticos apontam que a Holanda se tornou um destino para turistas interessados apenas em consumir substâncias, o que gera problemas de segurança e prejudica a imagem do país. O governo já implementou restrições, como a proibição da venda de maconha para turistas em algumas cidades menores, na tentativa de frear esse fenômeno. Além disso, os números mostram uma realidade interessante. Apesar de permitir o consumo regulamentado de drogas leves, a Holanda tem taxas de uso menores do que países onde a maconha é proibida. Esse dado levanta um debate. A repressão realmente reduz o consumo ou apenas o torna mais perigoso? Enquanto alguns veem a Holanda como um exemplo de equilíbrio entre liberdade e controle, outros acreditam que certas concessões criam novos problemas. Essa tensão entre pragmatismo e moralidade nos leva à questão central. Qual é o limite entre liberdade e imoralidade? No próximo capítulo, vamos aprofundar essa discussão e comparar a Holanda com países mais conservadores, analisando como diferentes abordagens impactam a sociedade. A Holanda é frequentemente citada como um dos países mais progressistas do mundo. Mas a pergunta permanece: até que ponto a liberdade individual pode ser incentivada sem comprometer os valores morais da sociedade? Esse dilema se torna ainda mais evidente quando comparamos a realidade holandesa com países que adotam abordagens mais restritivas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prostituição é ilegal na maioria dos estados e a repressão ao consumo de drogas levou à criação de um gigantesco sistema carcerário. No entanto, o tráfico de drogas continua sendo um problema grave e a criminalização do consumo não impediu o surgimento de um mercado negro. Enquanto isso, a Holanda optou por regulamentar em vez de proibir, argumentando que a proibição total só fortalece atividades ilícitas. Já em países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, a moralidade é rigidamente controlada pelo Estado, e práticas como prostituição e consumo de drogas são severamente punidas. Essa abordagem pode parecer eficaz para manter a ordem social, mas levanta questões sobre liberdade individual e direitos humanos. Afinal, a repressão realmente impede esses comportamentos ou apenas os empurra para a clandestinidade? No caso da Holanda, a estratégia de regulamentação trouxe benefícios mensuráveis, como a redução do tráfico humano e um sistema de saúde mais acessível para profissionais do sexo. Mas isso significa que esse modelo funciona perfeitamente? Nem sempre. Apesar das políticas progressistas, o país enfrenta desafios, como o turismo de excessos, o uso abusivo de drogas sintéticas em festas e a resistência de parte da população local, que sente que certas áreas da cidade foram tomadas por um tipo de turismo que não respeita a cultura do país. Esse embate entre liberdade e moralidade revela um ponto essencial. O que funciona em uma sociedade pode não funcionar em outra. O contexto histórico, cultural e social de um país influencia diretamente a forma como a população lida com temas controversos. No Brasil, por exemplo, onde há uma forte influência religiosa e um histórico de políticas públicas mais conservadoras, a aceitação de modelos como o da Holanda enfrentaria desafios significativos. Mas há outro ponto a considerar. A moralidade é subjetiva. O que é considerado imoral em uma cultura pode ser normal em outra. Há séculos, práticas como o divórcio ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo eram vistas como imorais em diversas sociedades, mas hoje são amplamente aceitas em muitos países. Isso mostra que a moralidade não é fixa, mas sim moldada pelas transformações sociais e culturais. Se a moralidade evolui com o tempo, a pergunta que devemos fazer é: a Holanda está à frente do seu tempo ou caminhando para um colapso moral? Esse modelo de regulamentação e tolerância poderia ser aplicado a outros países? Ou funciona apenas dentro do contexto holandês?
Antes de chegarmos a uma conclusão, vale a pena refletir sobre os diferentes lados desse debate. No próximo capítulo, vamos recapitular os principais pontos e deixar uma questão aberta para você decidir. Liberdade total é um avanço ou um risco? Chegamos ao final desta análise sobre a Holanda e seu modelo de liberdade. E agora é hora de refletir. Será que essa abordagem realmente funciona ou esconde desafios que nem sempre são discutidos? Vimos como o país construiu sua cultura de tolerância ao longo dos séculos, optando por regulamentar temas que muitas sociedades ainda tratam como tabus. Exploramos a realidade das ruas holandesas, onde prostituição e consumo de maconha são legais, mas ainda geram controvérsias. Também analisamos como diferentes países lidam com essas questões e discutimos se a moralidade é algo fixo ou em constante evolução. A verdade é que não há resposta simples. Para alguns, a Holanda representa um modelo de maturidade social, onde as pessoas são livres para fazer suas próprias escolhas sem a interferência do Estado. Para outros, esse modelo abre brechas para problemas difíceis de controlar, como o turismo de excessos e o impacto na identidade cultural do país. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que a Holanda é um exemplo de progresso ou um alerta sobre os perigos da permissividade? Será que esse modelo funcionaria em outros países ou só faz sentido dentro do contexto holandês? Deixe seu comentário abaixo e participe do debate. Seu ponto de vista é essencial para enriquecer essa discussão. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos.